Eu tenho certeza que a infância de vocês foi bastante feliz com a nossa saudosa TV Globinho e também o SBT, junto com o seu Bom Dia e Companhia. Eu tava pensando em um vídeo quando eu tava na festinha do Dia das Crianças, ajudando, e eu pensei, como seria a infância e como seria a criação das crianças em Helluva Boss? Pois nós sabemos que Helluva Boss é uma série bastante peculiar, para não falar outra coisa, para não perder a desmonetização desse vídeo. Então eu decidi fazer esse vídeo explicando sobre as crianças e também a questão de infância do universo de Helluva Boss. Parece um assunto bastante infantil e também não tem muito a agregar, mas tem bastante coisas interessantes nós imaginar isso e se aprofundar ainda mais quando Helluva Boss está no seu auge com sua segunda temporada e tudo mais. Se você ficou curioso, curiosa, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo! Mas antes, vamos falar um pouco da infância dos personagens principais de Helluva Boss. Vamos começar com a Millie e do Moxie. É legal imaginar e falar da infância deles dois, porque foi bastante diferente a infância dos dois. Já a Millie, ela foi criada no Anel da Ira, junto com seus irmãos e seu pai e sua mãe, e pelo que nós vimos, ela foi bem tratada e bem criada, já que a relação dela com sua família é bastante saudável e alegre. Com certeza de todas as relações familiares, a da Millie é a melhor que ela tem. Já o Moxie foi totalmente oposto, ele não cresceu no Anel da Ira, ele cresceu no Anel da Ganância, mas a infância dele foi mais violenta e brutal do que a infância da Millie, já que ele teve que crescer nesse Anel da Ganância junto com seu pai, o Crimson, que é um mafioso. Os momentos mais felizes que ele teve, com certeza, foi com sua mãe, mas foram poucos momentos, pois ele perdeu sua mãe ainda cedo. Caso o Crimson matou a sua mãe e também ele teve que se adaptar com os crimes e também a ação da máfia dele. Nós vimos que a infância dele foi bastante difícil, mas mesmo assim a personalidade do Moxie adulto não é tão violenta e gananciosa, mesmo que tenha crescido nesse ambiente bastante, digamos, violento e ganancioso, por causa da máfia e seu pai. E com certeza a infância do Moxie foi a mais triste de todos os personagens que nós tivemos. Já a Luna, praticamente ela passou toda a sua infância dentro de um orfanato. Isso explica a personalidade dela bastante agressiva e também violento e estressada, já que ela não teve um pai ou uma mãe e também ela teve que passar a infância junto com outros Hellhounds que queriam fazer coisas com ela. E no momento que o Blitz achou ela já estava como um adolescente. Então podemos dizer que a infância da Luna foi bastante restrita e teve poucas coisas para se divertir além de um celular. E por isso que ela é bastante violenta e não consegue demonstrar tanto afeto pelo Blitz, que é praticamente seu pai atualmente. Não tem como falar da infância do Blitz sem mencionar outro personagem, que é o Freezelory, já que os dois cresceram juntos no circo participando. Mas o Blitz tem certa inveja do Freezelory, pois tudo que ele fazia era melhor que o Blitz. E também o seu pai, que era um bastante FDP desgraçado, mas não era tão desgraçado quanto o pai do Moxie. Mas mesmo assim ele prejudicou bastante a infância do nosso querido Blitz. E nós sabemos, pelo que nós vimos, a mãe do Blitz era uma boa mãe. E olha que nós temos poucas informações da mãe do Blitz. Mas depois daquele acidente que o próprio Blitz causou, por causa de inveja que ele tem do Freezelory, ele deixou o Freezelory num estado bastante, digamos, grave, por isso ele tem aquelas próteses de robô nele agora. E também foi responsável pela morte da sua mãe, que o Blitz se culpa até hoje. Então a infância do Blitz e do Freezelory foi como uma montanha russa, cheia de altos e baixos, e os baixos foram muito baixos mesmo, até o Blitz perder sua mãe e tem sequelas até hoje. Teve altos, mas os baixos foram bem profundos mesmo na infância dos dois. Já a infância dos Stolas, podemos dizer que foi bem de boas, já que ele era da realeza, ele não ia passar nenhum problema que os plebeus, a classe bastante pobre dos anéis passam. Então a infância dele foi de boas, um bocado de mordomia e coisas boas, já que ele era da realeza. Um dos momentos mais tristes com certeza da vida dos Stolas é também o seu pai. Helluva Boss tem casos muito sérios de pais bastante FDPs, mas mesmo assim o pai dele não ligava para os Stolas, também ele foi obrigado a caçar com a Estela. E nós sabemos a reação dos Stolas ao ver isso, que ele não gostou muito não. E também os momentos mais felizes, quando ele conheceu o Blitz, quando ainda era criança. E foi um dos momentos que ele saiu daquela mordomia da realeza e fazer algo diferente. Não tenho muito para falar da vida dos Stolas, pois a vida dos Stolas na infância foi bastante ok e razoável, já que ele era da realeza e não passou por problemas que os pobres de Helluva Boss passam. Já que eu falei da infância dos personagens, vamos falar agora da personalidade deles já como adulto. Já que teve a melhor infância, com certeza foi a Millie,
pois a sua infância, como você lidou com a sua infância, como foi a sua infância, é bastante importante para sua personalidade e caráter, assim como a vida adulta. Assim como eu cresci assistindo TV Globinho, por isso eu gosto de desenhos e odeio a Fátima Bernardes. Já que nesse tópico, eu usarei o Moxie como exemplo, já que a infância dele foi a mais trabalhada. Primeiramente, o Moxie cresceu no anel da ganância, um anel onde o pessoal faz de tudo para ter dinheiro e poder, uma personalidade que não vemos no Moxie. E segundo, praticamente ele cresceu sem sua mãe, já que ele perdeu sua mãe ainda jovem, e quem preenche esse amor paterno de mãe, com certeza é a Millie, lidando mais com uma mãe do que uma esposa, como nós vimos lá no episódio 5 da segunda temporada, conhecido como o pior episódio de todo o Helluva Boss. Isso é interessante, pois mesmo o Moxie ter crescido nesse ambiente, ele não se tornou um Clemson 2/0, ele não se tornou uma cópia do seu pai, ele conseguiu se tornar alguém totalmente diferente. Isso é interessante, mesmo com isso tudo, o Moxie não cresceu traumatizado ou com sequelas, assim como foi o Blitzen, já que o Blitzen, o caso dele é um pouco mais sério, e o passado dele, a infância dele, ainda assombra ele até hoje. Já o Moxie eu vejo como ele conseguiu superar a infância dele, não querendo se tornar igual ao seu pai, isso é muito interessante. Uma personalidade que nós vemos ao comparar ele com o Blitzen, já que ele superou e foi mais maduro a superar sua infância ao comparado ele com o Blitzen. Eu acho que teremos mais um episódio flashback mostrando o passado de um certo personagem. Eu acredito que seria interessante nós vermos o passado e a infância do Striker, já que ele é o maior vilão e também um Batman desse universo, que ele quase matou os Stolas usando estratégia e também usando armas angelicais. Ele tem um grande ódio pela realeza, mas esse ódio ainda não é justificado, já que nós não vimos o passado desse personagem. Ele praticamente é um pobre que odeia rico. Nossa, isso é tão familiar. Mas continuando, não tem justificativo para todo esse ódio que o Striker tem. Ele também é meio hipócrita, já que ele trabalha pela Estela, que também é da realeza. Talvez teremos um episódio que o Striker trai a Estela por esse ódio que ele tem pela realeza, mas só talvez. Mas seria muito interessante nós vermos a infância e o passado desse personagem, para nós vermos porque ele odeia tanto os demônios de classe alta, e como ele mesmo falou, a infância de vários personagens dos Anéis é bastante difícil. Talvez ele justifique toda a coisa ruim que aconteceu com ele, culpando a realeza e os demônios de categoria alta. Por isso ele odeia tanto essa categoria de demônios e ele tenta matar assim que for possível. Ele é um personagem bastante forte ao comparar aos outros personagens, que nós vimos que ele luta com a Millie e também com o Moxie junto. Ele é um diabrete diferenciado dos outros, então será interessante ver um passado desse personagem. Talvez os pais do Striker foram mortos pela realeza, mas essa teoria, mas justificaria também a raiva que ele tem para a categoria alta de demônios. Como eu disse, a infância determina bastante o seu caráter e personalidade que você vai ter como adulto. E pela personalidade do Striker, bastante vingativo, violento e odiar no fundo do seu coração a realeza, talvez a infância dele foi bastante difícil por causa da realeza que explorou os pais dele, algo do tipo. Talvez a infância do Striker seja a melhor infância e tenha muitas coisas a oferecer a Helluva Boss, mostrando a infância desse personagem. Será muito interessante. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Helluva Boss é uma série com bastante sátira e nível South Park às vezes. E os personagens adultos, eles não têm uma vida muito boa e não vivem tranquilo. Claro, eles vivem no inferno. Eu acho que a vida dele é bastante complicada, eu só acho. Mas eu pergunto para vocês, como é a vida de uma criança? Como é crescer nos 7 anéis de Helluva Boss? Eu pergunto para você e eu quero ler os comentários desse vídeo. Como é crescer sendo criança no universo de Helluva Boss? Pelo visto, como vocês são bastante sádicos como os personagens de Helluva Boss, será interessante esses comentários. Bom, é isso. Eu tenho quase certeza que esse vídeo vai flopar, porque eu tô por causa de um bloqueio criativo de vídeos. Esse vídeo não é falando sobre Baki ou outro tipo de anime, é falando de outra coisa que eu gosto, que é Helluva Boss. Mas eu acho que faz bem pro meu canal e pra mim mesmo, às vezes deixar as views de lado, engajamento de lado, para fazer coisas que eu gosto. Pois o próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai engajar, que dá um view aqui no meu canal, vão sair bem melhores, já que eu estou fazendo as coisas que eu gosto, que para melhorar meu canal do YouTube, pois é assim que cresce a minha ver, fazer as coisas que gosta e sempre o possível melhorar sua qualidade de vídeos e também você mesmo. Eu peço a ajuda de vocês, que é dando like, ativando o sininho e todo esse blá 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 que vocês estão cansados de saber. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você é um grande guerreiro. Se não, você é apenas um masoquista que gosta de sofrer mesmo. Mas muito obrigado e falou!